Agora são os pais e as mães, né? Hoje eu estava lendo no jornal, e o pai que faz papel de mãe, ele chama de pai. E as mães que também assumem o papel de pai são as mãe. Né? O mãe para mim foi novidade. Eu não sabia, eu já ouvia o pães, né? Mas a gente brincava com as mães que elas eram pães também, no sentido de acumular a função. Mas hoje eu aprendi que não, é pães e mãe. E de fato, no passado havia distinção de papéis. Né? Isso aqui é coisa de pai, isso aqui é coisa de mãe. Era assim. Em alguns lugares ainda é. A gente tem que lembrar que o mundo não é só o Ocidente. Tem mulher usando burca no Afeganistão. Notícia de hoje também. O Talibã está exigindo, de novo, que as mulheres usem burca. Não basta o chador, não basta o véu, que nem é uma exigência do Corão. Mas o costume faz com que as mulheres usem véu. De vez em quando você vê aqui no Brasil também uma mulher usando véu. É questão da religião deles. Mas usar burca, cobrir-se toda, só deixando os olhos, parece que é um certo exagero para a nossa cultura ocidental. O mundo não é só o Ocidente. O mundo, eu diria que a Ásia tem mais gente do que lá de cá. Então, há mais mulheres vivendo sob regimes opressores, vamos chamar assim, ou mais difíceis. É lógico que nem toda mulher se sente oprimida, porque já nasce nesse ambiente, elas acham que esse é o destino das mulheres. Quando eu penso que na Arábia Saudita elas estão lutando pelo direito de dirigir, né? No Irã, né? Não é fácil, gente, pensar num mundo tão desigual. Então, esse mês de maio, as pessoas, em geral, as igrejas, tematizam com temas da família. Eu evito um pouco fazer isso. Mas semana passada eu comecei e hoje eu vou continuar um pouco. E hoje, por ser Dia das Mães, eu não quero pregar para as mães, mas eu quero falar sobre família. E é claro, o ser fundamental da família é a mãe. É possível uma família sem pai, né? Começar uma família sem pai é possível. É a tal da mãe que tem seus filhos e não existe um pai presente. Mas um homem sozinho não começa uma família. Alguém tem que gerar a criança, né? Então, aquilo que nós chamamos de família depende da próxima geração, a geração seguinte. Então, a mãe é naturalmente o fio condutor da família e eu costumo dizer, não sei quantos de vocês se lembram, muitos anos atrás, eu falei da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo só é possível porque não tem mãe. Porque aquela história de um filho que chega para o pai e fala, me dá minha herança, me dá adiantado minha parte da herança. O pai não morreu ainda, mas ele já quer a parte da herança. E o pai dá o dinheiro e o filho vai embora e gasta tudo. Depois ele, arrependido, volta. E o outro irmão fica com raiva dele e ressentido com o pai. Essa história tem 3 homens. Um pai e 2 filhos. Mas essa história só é verossímil, possível, porque não tem mãe. Porque se houvesse uma mãe, quando o filho falasse para o pai, me dá meu dinheiro, e o pai, vou dar, seu filho ingrato. A mãe fala, vai não. Ninguém vai dar dinheiro para esse menino, não. Esse menino não vai sair de casa. Então é mais ou menos isso. Quieto aí, homem. Deixa esse dinheiro aí. Você não vai dar dinheiro para esse menino, não. Porque esse menino é descabeçado, ele vai gastar todo o dinheiro dele com mulher na farra. Né? Então a história do filho pródigo só é uma história possível, embora seja uma parábola de Jesus, mas ela é verossímil por causa disso, porque não tem mãe. A mãe ia estragar a história. Né? A mãe não ia deixar o filho sair de casa, a mãe não ia deixar o pai dar dinheiro, e nada disso teria acontecido. Então a mãe é aquela que une a família. E todos aqui sabem, quando a mãe estava lá no interior, a gente viajava todo ano para ver a mãe. E a gente vai lá ver os irmãos e ver a irmã que está perto, porque a mãe está lá. Morre a mãe, no outro ano fala assim, acho que eu não vou não. Aí começa a espaçar a viagem. Aquela viagem que era anual, já vira uma viagem de vez em quando.
porque a mãe não está lá. É assim que funciona. No domingo, casa da mãe. Casa do pai, não. Eu me lembro de um pastor querido, amigo de todos nós, não vou citá-lo nominalmente, mas um dia eu falei para ele, que bom, né, que você mora perto das suas filhas. Ele falou, mas ninguém vai na minha casa. Mas suas filhas moram tão perto. Não, elas não vão na minha casa porque dizem que quando elas vão lá, elas ficam tristes porque a mãe não está lá. A mãe havia falecido, né? Então elas falam para eu ir na casa delas, porque elas não gostam de ir na minha casa. Eu fico sozinho a maior parte do tempo. Vocês acham que se fosse o pai que tivesse morrido, a mãe ia ficar sozinha? O que vocês acham, por intuição? Eles não iam no caso, não, mãe, não venho aqui porque eu lembro do pai. Vocês acham que essa conversa aconteceria? É pouco provável. Não vou dizer que é impossível, mas é pouco provável. Então, nós temos que admitir, o papel da mãe é diferente do papel do pai. Ou era, até décadas atrás. Agora as coisas estão mudando um pouco. Onde é que está o Jorge, gente? O Jorginho está aí? Está me escutando, Jorge? Põe um pouco de retorno para mim aqui, Jorge. Agora as coisas estão mudando. Nós temos pais, o pai mais presente. Com o pai mais presente, a gente não sabe como é que vai ser daqui 10, 20 anos. Como serão estes filhos criados pelos pães e pelas mães? Esse pai mais presente, esse pai que cozinha, esse pai que lava a louça, esse pai que leva o filho para passear sozinho, esse pai que viaja com a filha e com o filho, esse pai provavelmente terá um impacto emocional diferente nos seus filhos. A gente ainda não sabe exatamente como é que vai ser isso. São coisas que nós vamos estudar. Nós vamos conhecer o resultado desse novo jeito das famílias se formarem. Tá bem? E eu quero falar de família, vou ler um texto bíblico, mas é inclusive para demonstrar ou para conversar com vocês sobre as mudanças que ocorreram. Porque o texto bíblico retrata uma época. E nós vivemos numa outra época. Tá bem? O texto é de Paulo, na carta aos Efésios, e eu quero começar pelo capítulo 6. O capítulo 6 é a segunda parte dos relacionamentos familiares. Paulo fala dos filhos em relação a seus pais. Capítulo 6, verso 1 da carta aos Efésios. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Esse é justo significa é certo, é a coisa a ser feita. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É um dos 10 mandamentos de Êxodo 20 ou de Deuteronômio 5. E há uma promessa. E Paulo vai citar o texto. É o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Vamos parar por aqui. Pais e filhos. Choque de gerações é inevitável. No passado, isso era mais fácil de ser assimilado porque a geração mudava muito pouco. O mundo, gente, durante séculos, caminhou num ritmo bastante lento. A sociedade rural é uma sociedade lenta. Tudo é mais ou menos igual. É o plantio, a colheita, a venda, aí vai lá para a cidade, vende a colheita, compra do pequeno produtor
produto da olaria, contrata um carpinteiro, compra lá um tecido. O mundo antigo era um mundo lento. O pano era feito muito devagar, alguém pegava o fio, fiava na mão, depois, ou na roca, né, como se chamava, um pequeno instrumento manual de fazer fio, depois ia para o tear e fazia a coisa bem rudimentar, tudo era lento, fazer uma peça de roupa costurada à mão. Já imaginou quanto demorava fazer uma peça de roupa costurando à mão? Aí veio a eletricidade, veio o vapor, veio o tear a vapor, depois veio o elétrico, aí veio a máquina de costura, tudo passou a ser feito em escala. Aí veio a China. É outra coisa. Tudo é feito rápido, tudo é produção industrial. Então o mundo se tornou um mundo acelerado. Essa aceleração do mundo naturalmente provocou choques ou distâncias geracionais muito maiores. Esse negócio de trocar celular todo ano não é mais luxo. Todo ano é luxo. Mas a cada 3 anos é uma necessidade, porque senão não vai rodar os aplicativos que você precisa. Você que, não, meu celular é velhinho aqui, mas tá bom, é porque você não usa os recursos que tem. Se você quisesse usar, você teria que comprar um celular mais novo. Isso não é mais luxo, isso é necessidade, dependendo do ritmo de vida que você adote. Só que você aprender a usar esse novo recurso é uma encrenca. Eu comprei uma televisão 1 ano depois da outra e já não dei conta. Pô, essa televisão tem essa função que eu não sei o que é. É interessante como as coisas mudam. Então, hoje, em 10 anos, o hiato geracional é muito grande. Você que criou um filho de 1 ano, e depois de 10 anos você resolve ter outro filho, você vai ter um filho com 1 e outro com 11, a escola já vai ser outra coisa. Os hábitos dele, poxa, meu filho mais velho gostava de jogar bola na rua, meu filho mais novo não sai do videogame. É outro mundo, é outra época. Meu filho de 20 anos tem um monte de amigos, meu filho mais novo, não sei, esse menino tem problema, ele não conversa, ele é calado, ele vive no quarto. A gente passou a ter muita dificuldade de entender essa nova geração. Então, pais e filhos sempre foi difícil, porque há uma diferença de posição, há uma diferença de poder, há uma diferença de conhecimento. Os pais sempre acharam que sabiam mais que os filhos. Mas a nossa geração começou a sofrer um revés. Nós tínhamos menos instrução que os nossos filhos, passamos a dar mais educação para os nossos filhos. Aí você tem pai com um nível de instrução que ele consegue ajudar o filho até a 4ª série. Quando chega na 5ª série, ele fala, ih filho, isso aí eu já não lembro não. Eu vou pagar alguém para fazer reforço escolar. Porque o pai já não dá conta de ensinar as coisas que o filho sabe. Estou usando exemplos bem simples, mas é a verdade. Vocês sabem disso. E aquilo que antes a gente achava legal, o pai ajudar o filho, e a professora pede para o pai ajudar o filho, você tem que acompanhar, mas o pai fala, mas eu vou acompanhar como? Eu não entendo nada desse negócio, eu não estudei nada disso. Eu não sei essas coisas. Eu acho que aprendi, mas se eu aprendi, eu já esqueci. Então, é a terceirização. Aquilo que antes o pai fazia com a gente, não faz mais, paga alguém para fazer. Ensinar a andar de bicicleta, ensinar a nadar, ensinar a jogar futebol. Então você leva o filho para a escolinha de futebol, você leva o filho para a escolinha de natação, você leva o filho para o judô, você leva o filho para os outros ensinarem um monte de coisas que ele faz. Mas o pai, tudo que ele faz é deixar o filho lá, sentar e ficar aqui no celular, enquanto o filho está lá treinando. Aí quando o filho volta, ele entra no carro, o pai está dirigindo, o que o filho faz? Agora é o filho que fica no celular. E o pai fala, larga esse celular. Ué pai, mas você também estava lá no celular quando eu estava jogando.
Vocês estão entendendo? É um novo mundo. E não adianta a gente tentar viver do século passado. Ou criar filhos como nós fomos criados, no meu caso, no século passado. Eu fui criança no século passado. Criei filhos, crianças, no século passado. No milênio passado. Agora estou vendo meus netos crescerem. Tenho um neto de 15, uma neta de 2. É outro mundo. Ainda bem que são netos, não são filhos, né? O problema é dos pais. Eu acompanho. Mas é um desafio ver esse mundo tão diferente. E embora a gente ache que é mais difícil, sempre foi difícil. Nunca foi fácil criar filhos. Ah, mas hoje é mais difícil. Não, é porque hoje você está fazendo isso. Só isso. Parece que é mais difícil porque chegou a sua vez. Então, quando você diz filho adolescente é difícil, é porque agora você tem filho adolescente. Mas sempre foi difícil ter bebê, sempre foi difícil ter filho criança, sempre foi difícil ter filho adolescente. Filho casado, trabalho dobrado, sempre foi difícil ajudar os filhos casados, no começo do casamento, eles têm dificuldade, mas fiquem tranquilos. Cuidar de pai idoso também é difícil. A gente vai se vingar loguinho deles. E nós estamos vivendo mais. A gente vai dar o troco, com gosto. Né, Valdir? Vamos ficar uns 10 anos, pelo menos. Me leva aqui, me leva lá. Vai no banco, esqueci a senha. Vamos lá. Bloqueei minha senha. Errei aqui, me leva no banco. Ah, é isso aí, essa vai ser a vida. A Zilda já riu, né? Vocês não ficam andando com cartão e com senha não, viu gente? Vocês ficam caindo em golpe aí, vocês ficam espertos. Vocês deixam de ser. Vocês tomam cuidado. Bom, então quando Paulo fala para que os filhos e os pais se ajustem, porque naquela época já tinha dificuldade. Olha aqui, filhos obedeçam seus pais. Por que alguém está dizendo que o filho deve obedecer o pai? Porque ele também, escrevendo a Timóteo, disse que nos últimos dias os homens serão desobedientes aos pais. Então, desobediência não é um fato novo. Às vezes a gente acha que os meninos de hoje são desobedientes. Sempre foram, gente. Está escrito aqui na Bíblia, porque naquela época a obediência já tinha que ser recomendada, porque não era a prática absoluta. Então, a orientação para que filhos obedeçam os pais tem a ver com a natureza do filho, tentar descobrir seu mundo, descobrir sua identidade, experimentar as suas escolhas. E tem a ver com a natureza dos pais, de tentar proteger e dizer, faça isso, faça aquilo, eu conheço, isso eu já sei. Então, nós pais queremos dirigir, e os filhos querem autonomia. É uma disputa de poder. Pais querem controlar. Alguns por serem excessivamente controladores. Alguns por serem protetores. Outros por se sentirem obrigados na função de pais. Talvez outros porque acham que é a coisa certa a fazer. Enfim, cada um tem seu jeito de fazê-lo. Mas todos nós queremos forjar, modelar nossos filhos. A escolha da minha mãe foi criar 4 filhos homens com independência, para que a gente se virasse. Escolhe sua roupa. Minha mãe deixava a gente escolher roupa, muito, muito cedo, porque ela achava que a gente devia se vestir do jeito que queria. E eu lembro uma vez que a gente foi na costureira fazer calça, era uma época meio hippie, eu sou de 63. Então, nos anos 70, gente, a moda hippie de calça boca de sino. Um dos meus irmãos comprou um pano roxo, o outro comprou um pano abóbora. O meu eu não lembro, porque o deles era tão chamativo que eu não consigo lembrar que cor foi a minha. Mas eu lembro da gente ir na costureira, e a costureira perguntava assim, qual o tamanho da boca, né? O tamanho da barra. Aí meu irmão
caçula pediu 21. Como eu sou um ano mais velho que ele, o meu é 22 centímetros. A minha tinha que ser 1 centímetro maior que a dele, porque ele era o meu irmão mais novo. Então, essas coisas estranhas, esses comportamentos bobos que a gente tinha, mas minha mãe gostava de que a gente fizesse as escolhas. Foi o jeito que minha mãe criou a gente. E talvez outras pessoas não fizessem isso. Meu Deus, que calça ridícula. Como é que você veste esse menino com essa roupa? Ele quis. Provavelmente minha mãe diria, ele que escolheu. E ela não tinha dilema nenhum com isso. E até hoje, é mais ou menos assim. Eu fiquei muito tempo sem comprar roupa, porque vocês viviam me dando camisa. Eu falei, não, gente, chega, eu não tenho uma camisa no armário que eu escolhi. Deixa eu comprar minhas camisas. Demorou para eu voltar a escolher roupa, né? Mas a gente precisa criar filho de um jeito que a gente fique feliz e que eles sejam felizes. Tem filhos que querem mais proteção, tem filhos que não querem. Os que não querem tendem a se rebelar. Jorge, o que você está fazendo, Jorge? Foi você. Ou são vocês aí no computador aí em cima que estão na internet? Ó, vocês aí, hein? Deus está vendo. Os filhos, eles vão buscar seus limites. Então, essa questão da obediência, nós temos que negociar. Em cada idade também há um processo, né? Você não pode tratar um filho mais velho como se ele fosse totalmente dependente de você. O que ele vai comer, o que ele não vai comer, onde ele vai, onde ele não vai. Então é um processo. Eu diria que obediência é uma coisa que a gente ensina na infância. Você precisa ensinar seu filho a te obedecer. Agora, você precisa ensinar teu filho a te obedecer. Como é que o filho aprende a obedecer? Ele vai ver que o pai tem autoridade, tem sabedoria, tem conhecimento e quer o bem dele. Mas você tem que compreender que vai chegar momentos em que seu filho não vai querer obedecer, que ele vai querer fazer as suas escolhas. E aí você vai precisar aprender a lidar com isso. Aí entra a segunda fase do relacionamento, que eu diria que é o respeito. Eu quero trabalhar 3 conceitos aqui hoje nessa relação pai e filhos. Primeiro é a obediência. O pai é mais velho, o pai é o pai, a mãe também. Os pais orientam a casa, dirigem a casa. Filho obedece. Essa é a primeira etapa do relacionamento. Mas existe uma fase depois, mais madura, em que tem que haver respeito. Nos Estados Unidos a coisa é muito diferente. Nos Estados Unidos, o pai, para entrar no quarto do filho, tem que pedir. Assim me falaram, né? Eu nunca fui lá. Mas dizem que lá é assim. O pai não pode ir entrando no quarto do filho. Ele tem que respeitar a privacidade do filho. Aqui no Brasil não é assim não. A regra aqui no Brasil, como é que é? Casa é minha. Né? Você mora aqui na minha casa. Não tem esse negócio de seu quarto. É minha casa. Uma parte da minha casa é o seu quarto. E não vem essa de trancar a porta de quarto, não. Porta de quarto de filho não tem chave. A cultura no Brasil é diferente. Quarto dos filhos não tem chave na porta. Era assim, né? Não sei como é que é hoje. Né? O quarto do pai e da mãe tem chave. O quarto do pai e da mãe tem chave. O quarto dos filhos não tem. Eu lembro, o quarto da minha mãe tinha trinco. Não sei por que, gente, que eles trancavam a porta. Por que será que eles trancavam a porta? Ainda não sei, até hoje não sei. Mistério da porta trancada. Quarto de filho não precisa de trinco na porta. Aliás, quarto de filho antigamente nem porta tinha, né? Era a cortina. Era a cortina. Vejam que isso reflete uma mentalidade. Uma mentalidade. Mas chega uma fase que os filhos se tornam adultos. Aí eu respeito. São 2 adultos conversando. E às vezes é um filho casado. Hoje eu tenho filhos casados. Né? Então
a relação é diferente. Você não vai mandar na casa do seu filho. Se conseguir mandar na sua, já está bom, né? Mas existe o respeito. Então, a primeira relação é de obediência, de subordinação. Depois você desenvolve o respeito. E depois vem a terceira fase, que é a fase mais importante, que é o que Paulo está prevendo aqui. A fase da honra. Honra seu pai e sua mãe. Isso é uma coisa que a gente não colhe na infância. O filho na infância obedece, gente. Se obedecer já está bom demais. Na idade do meio aí, respeito. Se ele respeitar a gente, está bom demais. A fase boa é quando os filhos vão nos honrar. Mas a honra é algo que deve ser construído. Eu sei que aqui o mandamento é para que o filho honre o pai. Eu estou pedindo para, antes de chegar nesse ponto, nós como pais pensarmos um pouco no que nós fazemos para merecermos a honra na velhice. Merecermos a honra. A humildade precede a honra, diz o texto bíblico. A soberba precede a queda, falando de humildade e soberba. Mas pensando agora na família, será que nós que desejamos ser honrados como pais, não devemos ter uma conduta ao longo da vida que produza esse resultado lá? Que os nossos filhos nos honrem, não apenas porque nós entramos com a contribuição biológica para que ele viesse a existir. Eu sou seu pai. Você é meu pai por quê? Porque fez sexo com a minha mãe? Você pode ser o reprodutor que me gerou, mas pai para mim você nunca foi. Que conversa é essa, menino? Pode acontecer. Você não estava presente? Vocês estão entendendo? Que pai é esse que quer ser honrado como pai, se ele não foi pai na caminhada? E hoje nós vivemos modelos familiares muito complexos. Nós vivemos modelos familiares de um casamento, 2 casamentos, 3 casamentos, né? Pai à distância. Enfim, por circunstâncias da vida. Eu não estou criticando ninguém, não estou querendo falar especificamente com ninguém, só estou dizendo que é um mundo diferente. Tem gente que tem 2 pais, né? Quantos casamentos eu já fiz, e eu tenho que perguntar para a noiva, com quem você vai entrar? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu não sei, né? Se ela vai entrar com o pai, se vai entrar com o padrasto, se vai entrar com o marido da mãe, se vai entrar sozinha, porque nem o pai, nem o padrasto. Tem tantas opções, é sério. Eu já ouvi de tudo. Não, pastor, eu vou entrar sozinha. O que ela está dizendo com isso? Ninguém merece a honra de me levar ao altar. Porque eu me fiz. Eu já fiz casamentos assim, eu vou entrar com minha mãe. E vocês já viram casamentos assim. Eu vou entrar com minha mãe. Porque ela é pai. A honra. Vocês estão entendendo agora onde eu queria chegar? A honra de levar a filha ao altar pertence a quem? A quem foi pai. Isso é uma forma de dizer. Isso é uma mensagem. Não é a linguagem, mas é o que a pessoa demonstra na escolha que faz. Então, quando uma moça diz assim para o padrasto, ou para o marido da mãe, né? Chame você como quiser, você me leva ao altar? Pensa num homem que vai se desmanchar. Por quê? Porque ela está me tratando como pai. Pensa na dureza do pai biológico, que não foi convidado para o casamento. Essas coisas têm motivo. Essas coisas têm motivo.
Então a honra, ainda bem que eu achei esse exemplo aqui do casamento, serviu bem para o que eu queria. A honra é um plantio e uma colheita. Tá bem? Se você pai, se você mãe, quer ser honrado, seja pai e seja mãe. Mas o mandamento é para os filhos. Porque tem filho ingrato com muita frequência. Mas o problema não é que o pai ou a mãe não plantaram. Às vezes é o filho que é ingrato. Adélia, para de cutucar o Irion, Adélia. Ele é um bom menino. Tem filho que é ingrato. É para esses que Paulo está escrevendo. Obedeçam e honrem seus pais. A ingratidão é uma possibilidade. E você, que teve mais de um filho, sabe que as reações... A gente acha que tratou igual. A gente não trata igual. A gente acha que está tratando igual, mas independente de conseguir ou não tratar igual, a reação vai ser de cada um. Nós devemos nos esforçar para que nossos filhos nos amem, nos respeitem, nos obedeçam e no final da vida nos honrem. Mas isso também não é uma garantia, que pode ser que eles não tenham juízo, eles não escutem a voz de Deus. Mas feliz é o pai, feliz é a mãe e feliz é o filho que consegue construir uma relação assim, com obediência, respeito e honra. Diria que é isso que a gente mais precisa. Então vamos parar de brigar por coisa pequena. Vamos parar de nos incomodarmos tanto com a periferia das coisas. E vamos nos ocupar com o que é essencial nos relacionamentos. Vamos amar mais, vamos perdoar mais, vamos conversar mais, vamos ser mais transparentes, mais sinceros, mais verdadeiros, mais tolerantes. Vamos aprender a lidar com os nossos filhos à medida que eles vão se desenvolvendo. A adolescência é desafio, a juventude é desafio, a fase adulta é desafio. Pense que seu filho está sempre mudando. E você também está mudando. Durante muitos anos, os filhos precisam da gente. Depois de um tempo, nós não precisamos deles e eles não precisam de nós. Cada um, desfrutem essa fase da vida. Aproveitem essa fase dos filhos precisarem menos de vocês. Parem de ficar cuidando deles quando eles não querem ser cuidados. Usufruam bem o tempo de vocês. Porque vai chegar a hora que o jogo vai virar e eles vão precisar cuidar de vocês. A vida é assim. Tá bem? A Bíblia não tem respostas completas para todos os desafios. E cada um de nós tem uma história e cada um de nós vai passar por situações diferentes. A primeira parte do texto de Paulo sobre família é sobre marido e mulher, está no capítulo 5. E eu não vou me alongar muito, eu já falei bastante hoje, mas é aquela parte que Paulo fala da relação marido e mulher. Mulher, sujeite-se ao seu marido. Mulher, respeite o marido. Marido, ame a mulher. É uma fase difícil da gente, um texto complicado da gente aplicar hoje, no Ocidente pós-moderno, em que os papéis de homem e de mulher já não são tão claros. Mas nós temos hoje uma igualdade. Eu defendo a igualdade de gênero. O que é igualdade de gênero? Que homem e mulher têm direitos iguais e têm deveres iguais. Isso é igualdade de gênero. Tem gente que confunde outros termos que estão por aí, que as pessoas confundem e fazem estardalhaço esse negócio de política, ideologia. Não. O que é igualdade de gênero? Igualdade de gênero é dizer que o homem e a mulher são igualmente criados à imagem e semelhança de Deus. Nem o homem é maior que a mulher, nem a mulher é maior que o homem. Então, nem é machismo, nem é feminismo. Ok?
Isso é igualdade de gênero. Não tem nada a ver com ideologia de gênero. Isso é outra coisa que eu não vou nem falar agora. Então não confundam as estações. Estou falando de igualdade. Homens e mulheres são iguais. Paulo está escrevendo num ambiente em que não era assim, em que as mulheres eram consideradas inferiores aos homens. Tanto é prova disso que no capítulo 6, verso 5, ele está falando de senhores e servos. E Paulo defende que numa sociedade de senhores e servos, os servos se sujeitem a seus senhores. Então não vem com essa história aqui que sujeição não é sujeição, porque a mesma palavra que ele está dizendo aqui, os servos têm que obedecer os senhores, têm que servir aos senhores, têm que estar sujeitos aos senhores. A forma como Paulo vê a sociedade daquela época, em que havia pessoas livres e senhores, Paulo não se rebela contra o modelo social daquela época. Paulo não diz, vamos acabar com esse negócio de senhores e servos, todos devem ser livres. Paulo não está querendo transtornar a sociedade. Ele diz que uns são senhores e outros são servos, que cada um aprenda a viver na condição que está. Quando ele vai falar de homem e de mulher, ele considera a mesma coisa. Assim como existem senhores e servos, ele considera homens e mulheres. O pensamento de Paulo é isso. O homem é o cabeça da mulher. É uma questão de subordinação. Muitas mulheres foram criadas desse jeito lá atrás. Mas o movimento feminista, que é da década de 60, não tem nem 100 anos esse negócio. Mas aqui no Ocidente, não vou dizer graças a Deus, ou devo dizer graças a Deus. Graças a elas, o movimento deu certo. As mulheres conquistaram seu espaço. 90% das casas no Brasil contam com mulheres de dupla jornada de trabalho. Aliás, desculpem, 90% das mulheres em idade economicamente ativa ocupam de duas tarefas, a casa e o trabalho. Mulheres trabalham fora. Se mulher trabalha fora, mulher tem seu dinheiro. Se mulher tem seu dinheiro, tem sua autonomia. Se ela tem autonomia, ela tem poder de decisão, poder de escolha. E isso é bom, isso é libertário. Porque as mulheres que dependiam economicamente dos seus maridos, muitas vezes permaneceram casadas porque não tinham escolha. Tinham filhos. Então a dependência econômica, durante séculos, colocou a mulher numa condição de inferioridade. No mundo judaico, o mundo da Bíblia, era assim. O mundo grego-romano, nem sempre. O mundo grego-romano dependia. Se a mulher fosse nobre, eu já contei para vocês isso. Se a mulher fosse nobre e o marido plebeu, a nobreza dela contava. Aliás, dificilmente ela casaria com um plebeu. Mas era assim. Então nós vivemos num mundo moderno, em que as mulheres ocupam seu espaço. Falar de sujeição, hoje, talvez alguma mulher, não, mas não é difícil você se sujeitar a quem te ama. Subordinação não é uma condição confortável para a mulher hoje. A maior parte das mulheres não está disposta a isso. E os homens, eu sei que os mais velhos aqui não estão gostando, ou acham que não é assim. No nosso mundo não era assim. Mas eu estou falando para uma geração mais jovem, e principalmente para quem está lá em casa. Esse casalzinho aqui vai casar daqui 15 dias. E eu não vou chegar lá no seu casamento, filho, ler lá, Heloísa, você seja submissa ao seu marido. Não vai rolar isso não. Porque é um novo mundo. É uma nova sociedade. Talvez as mães de vocês tenham ouvido isso do pastor. Mas hoje não é assim. Ou não deveria ser assim. Porque nós estamos preparando homens para viver nos dias de hoje. Se nós não estamos mais numa sociedade de servos e senhores, nós estamos numa sociedade de todos os homens, todos os seres são livres,
homens e mulheres. Se na nossa sociedade brasileira, ocidental, ninguém tem direito de comercializar um outro ser humano como se ele fosse mercadoria, porque não existe mais servo. Por que nós queremos que o mundo continue igual nesses outros aspectos? As relações de trabalho mudaram. As relações sociais e políticas mudaram. As relações familiares também mudaram. Nós temos que viver no presente. E o presente é homens e mulheres com direitos iguais, responsabilidades iguais, dividindo tarefa. Esse é o mundo moderno. Para os que pretendem viver no século XXI, de uma forma adequada aos nossos dias. Se você pensa na mentalidade antiga, não, pastor, eu sou homem e quero uma mulher que seja submissa a mim. Saia procurando alguém assim. Mas, por favor, avise-a antes que você pensa assim. E tenha certeza de que ela concorda com isso. E se vocês estiverem de acordo, pode até pedir para eu ler isso lá no seu casamento. Mas depois de 3, 4 anos, não venham conversar comigo para que eu resolva os problemas, porque ela não quer se submeter a você. Ou porque ela quer trabalhar fora e você não quer que ela trabalhe. Ou porque ela quer gastar o dinheiro dela do jeito que ela quer e não porque ela não quer colocar o dinheiro dela na sua mão. Não venha pedir para resolver depois aquilo que vocês não acordaram. Então nós temos que entender que há muitas formas de constituir família, há muitas formas de nos relacionarmos. Na época da Bíblia, isso aqui era uma regra geral. Nos tempos de hoje, eu recomendo, conheçam-se, namorem, beijem menos e conversem mais, para saber exatamente quem vocês são e como é que vocês vão viver. Porque nesse mundo moderno nós temos que ter mais diálogo, mais conversa e mais entendimento. Por que há tantos divórcios no meio cristão como no meio não cristão? Não faz diferença. Porque nós estamos numa sociedade normal. A igreja não é uma bolha isolada do mundo lá fora. Talvez você não goste do meu discurso, mas eu convivo com as famílias e com as casas. Eu estou falando da realidade, na forma como eu vejo. Talvez você diga, é a sua forma de ver a realidade. O mundo pós-moderno é isso mesmo. Cada um de nós vê a partir do seu ponto. Então eu recomendo às famílias que a gente leia a Bíblia e entenda os princípios fundamentais. Amor e respeito são base do casamento. Na época de Paulo, as mulheres devem ser amadas, os homens respeitados. Nos dias de hoje, homens e mulheres igualmente querem amor e respeito. Os homens se tornaram mais emotivos, eles querem ser amados. E as mulheres se tornaram mais afirmadas e elas também querem ser respeitadas. Então é respeito e amor para todo mundo. Achem um jeito de viver. Construam famílias. Eduquem seus filhos pensando assim: obediência, respeito e honra. Felizes vocês serão, se chegarem na velhice, sendo honrados. E eu quero dizer para vocês o que disse semana passada, com muito orgulho. Há bons exemplos entre nós, de gente que tem sido honrada pelos filhos. E merecem honra, porque foram e são excelentes pais. Deram bom testemunho. Foram fiéis, foram leais, foram amigos, foram companheiros. Maridos que trataram bem suas esposas. Esposas que trataram bem seus maridos. Serão honrados, porque merecem honra. Não tenho dúvida disso.
Aquele que planta, colhe. Tá bem? Então, família, gente, é isso. Família é bênção, família é trabalho, família é alegria, família é preocupação. E a gente tem que viver aprendendo e se tornando melhor a cada dia. Amém? Paulo escreveu muito sobre família, mas ele mesmo não casou. Aparentemente não teve mulher e não teve filhos. Teve seus motivos. Aos Coríntios, essa frase de Paulo é muito boa. Ele fala assim, olha, recomendo que vocês vivam como eu. Quem se casa acha trabalho. E é isso mesmo. Aos casados, vamos trabalhar. Aos solteiros, pensem bem antes de casar. Foi isso aí que Paulo disse, é o que eu digo também. Eu casei bem, estou muito feliz. Tá bom? Agora, cada um dê conta de si mesmo. Vamos orar? Senhor, os tempos de hoje são também desafiadores, Senhor. Nós achamos que são mais complexos, é porque nós mesmos somos mais complicados. Temos muitas coisas para olhar e para cuidar, muitos interesses. Somos muito informados, muito letrados, muitas vozes, muitas perguntas. Complicamos a nossa vida, Senhor, porque criamos um emaranhado de caminhos. Mas pedimos ao Senhor que nos mostre o caminho simples da justiça, o caminho simples da verdade, o caminho simples da honestidade, do sim que é sim, do não que é não, sem falsidade, sem máscaras, sem esconderijos. Ah, Senhor, como seria bom se todos conseguíssemos ser autênticos o tempo todo, falarmos com liberdade daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, e tivéssemos coerência conosco mesmo, entendendo pelo menos a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a termos os olhos compassivos com os outros, misericordiosos com o próximo, mas bastante criteriosos quanto a nós mesmos. Que nós aprendamos a examinar a nós mesmos, a conhecer o nosso próprio coração e a aprendermos, Senhor, a viver uma vida mais serena, mais tranquila, menos estressada. Uma vida de paz, Senhor. Paz contigo, paz conosco, cada qual em paz consigo mesmo, todos em paz uns com os outros. Ajuda os casados, Senhor, a viverem em harmonia no lar. Aos pais, ajuda-os para que entendam seus filhos e aprendam a não irritá-los. Aos filhos, Senhor, ajuda-os a serem obedientes e a escolherem também o caminho do respeito e da honra. Os homens e as mulheres, Senhor, ajuda-nos a nos encontrarmos em amor e compreensão. Abençoa os solteiros, Senhor, aqueles que vivem bem sozinhos, que nós aprendamos a respeitar a escolha deles, que nós aprendamos, Senhor, que nem todos querem se casar, que nem todos que casaram querem ter filhos, que nem todos que têm filhos querem fazer do jeito que nós queremos. Que a gente aprenda, ó Deus, a respeitar um ao outro, da forma como o outro quer viver. Como livres que somos, que aprendamos a respeitar a liberdade do outro. E assim tenhamos paz na igreja, Senhor. Paz em casa. Paz no mundo. Ajuda a nossa nação, Senhor, nesses tempos difíceis em que todo mundo pensa ter o segredo para a família, em que muitos dizem estar defendendo a família. Que o Senhor nos ajude, cada qual de nós, a cuidar bem da sua casa,
para que o Teu nome seja glorificado e em nossos lares nós tenhamos paz. Em nome de Jesus. Amém.